E pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo pra vocês esse joguinho chamado Groove. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com esse jogo, eu olhava ele, achava ele sem graça e não entendia porque o pessoal gostava tanto. Mas como esse jogo aparece em quase todas as listas de jogos de print and play, eu resolvi dar uma chance, né, ver mais a fundo pra ver por que o pessoal gostava tanto. E realmente ele é bem interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção e querer conhecer esse jogo é pela simplicidade de montar ele. Você só vai precisar das cartas e de alguns marcadores. Na verdade, esses marcadores eles só existem para o pessoal que não tem dados coloridos em casa. Porque os dados eles só vão servir para a gente ver a pontuação, tá? A gente não rola os dados, a gente só usa eles para ver a pontuação no jogo aqui. Bom, esse jogo também eu gostei porque você pode jogar sozinho, mas também tem o modo de jogar multiplayer, como ele chama, tá? Mas essas regras eu explico no final porque também tem um modo diferente de se jogar utilizando os outros lados da carta. Como é que funciona esse jogo, né? Como é que a gente joga ele? Basicamente, a ideia do jogo é a gente coletar o máximo de frutas possíveis. Como vocês podem ver nas cartas aí, é como se fosse uma árvore visto de cima e as frutas que tem nas árvores. O pessoal costuma dizer que ele é um jogo de puzzle, porque a gente tenta encaixar as cartas. Bom, enfim, vamos para as regras aqui. O jogo, ele vai ter 18 cartas, tá? Mas o que a gente vai precisar para jogar? Vai ser apenas 9, tá? Então eu vou separar aqui, ó, 1, 2, tá? Então todas essas outras 9 aqui eu não vou utilizar, deixo de canto ali. Bom, entre essas 9 cartas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma, essa vai ser a carta principal. Essas outras eu deixo no montinho ali, tá? Eu fico com 2 cartas na mão. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que tentar juntar o máximo de frutas possível. Ó, eu tenho essas 2 cartas aqui na minha mão. Como é que faz para a gente juntar as frutas? Eu vou utilizar essa carta colocando em cima da outra. Por exemplo, ó, essa carta que eu tenho aqui, ó, nessa árvore tem 2 frutas laranjas, enquanto aquela ali tem uma. Aqui tem 2 limões e aqui tem uma. Se eu colocar essa carta em cima aqui, ó, então eu vou ficar com 3 frutas aqui e aqui com 3 frutas. Obviamente, eu só posso juntar as árvores que têm frutas iguais, tá? Eu não posso pegar e fazer assim, ó, isso aqui vai ficar ao contrário, né? Não combina dessa forma. Então, ele é um jogo de puzzle porque a gente tenta encaixar de melhor forma possível. Ó, se eu juntar aqui, ó, vai ficar 2 com 2, eu vou ficar com 4 limões e aqui vou juntar, vai ficar 3 laranjas. Bom, então digamos que eu faça assim, ó. Aqui vai ficar com 4 e aqui vai ficar com 3. Então eu vou pegar aqui os marcadores, ó. Eu coloco, eu sei que aqui tem 3 e aqui tem 4. Ó, lembrando, eu tenho essa aqui na mão, mas eu tenho que ficar sempre com 2 na mão. O jogo termina quando acabar essas 9 cartinhas aqui. Bom, como vocês podem ver também nas cartas, tem áreas que são chamadas de clareiras. Olha só o que eu posso fazer. As clareiras, eu consigo colocar as minhas árvores em cima. Se já tem árvores, eu também consigo colocar uma clareira em cima. Só que quando eu fizer isso, essa árvore aqui ela já não vai existir mais, né? Como se eu tivesse arrancado ela. Então aqui, por exemplo, olha só o que eu quero fazer, ó. Se eu colocar assim, ó, eu vou conseguir juntar esse com esse e esse com esse, ó. E aqui não vai ter problema, porque eu vou estar colocando essa árvore em cima da clareira e essa clareira em cima dessa árvore, tá? Então aqui de novo, ó, tem uma lá embaixo e aqui tem 2, então vai dar 3, tá? Aqui dos limões tinha uma lá embaixo, eu botei 2, então agora vai ter 3. Beleza. Esses aqui eu vou ignorar porque eu coloquei em cima de clareira, a clareira não conta para nada. Ó, tem essa aqui na minha mão, eu tenho que puxar uma outra. Quando eu já tenho um marcador aqui em cima, eu consigo colocar esse marcador em cima da clareira. Ele não vai, tipo, tirar aquela árvore, eu só vou colocar o marcador em cima. Olha só o que eu quero fazer. Eu quero colocar essa parte aqui nessa área aqui, ó. Então aqui, ó, aqui já tem 3, então vai ficar 5, né? Os marcadores, eles têm 2 lados, ó. Do outro lado tem 5, 6, depois a gente soma para 10, tá? Aqui tem 4, eu vou juntar com esses, vai dar 6, né? Aqui, beleza, eu vou apenas colocar o marcador em cima da floreira,
Só que esse limão aqui não combina com esse laranja. O que acontece quando a gente coloca árvores que não combinam? Eu vou perder aquela árvore. Uma vez só por jogo, eu posso fazer isso. Se eu não conseguir encaixar, eu não posso fazer isso. Mas só uma vez por jogo, eu posso utilizar aqui, ó, o esquilo. O esquilo, ele vai me dizer que embaixo dessa árvores aqui tem uma combinação errada. Isso aqui vai servir no final do jogo para a gente pontuar diferente, tá? Então aqui de novo, ó, esse aqui eu vou deixar aquele marcador que tinha o 3, beleza? Em cima desse aqui eu posso voltar e colocar uma árvore laranja, não tem problema nenhum, ó, feito. E aqui que tem uma combinação que tá errado, eu vou colocar o esquilo. Então, em cima dessas árvores aqui, eu já não posso colocar mais nada. De novo, isso aqui vai servir para a gente pontuar ao final do jogo. O esquilo, ele vai tirar um ponto de cada árvore que está aqui em volta dele. Tá? Aí, de novo, ó, tenho essa aqui na mão, tem que puxar uma outra. Beleza, eu vou utilizar essa. Eu já posso fazer essa combinação. Tem limões aqui, ó. Esse com esses e esse com esse. Beleza, posso colocar aqui. Esse vai me dar 3 e esse vai me dar 2. Esses marcadores aqui, eles servem também como limitadores de quantidade de coisas que eu posso colocar aqui. Porque a gente só vai ter 5 marcadores de cada cor. Bom, para que serve a outra parte aqui das cartas, a parte de baixo? É porque eu posso jogar esse jogo aqui normalmente, só que no início do jogo eu vou puxar uma carta e essa carta aqui vai ser como se fosse uma missão que vai me dar mais pontos ao final do jogo. Na carta ele me diz aqui, ó, se eu utilizar todos os marcadores que são desses limões aqui, ó, do amarelo, eu faço o dobro de pontuação com ele. Essa parte de trás só vai servir para isso. Porque o objetivo do joguinho é ver quem consegue fazer mais pontos. Já vou aproveitar para falar do modo multiplayer, que é um pouco estranho, tá? Porque cada jogador que for jogar com você vai precisar ter uma cópia do jogo. Mas bom, como é um jogo de print and play, a gente pode imprimir várias vezes esse mesmo jogo, né? Não tem limite. Enquanto a gente tem papel e tinta na impressora, a gente pode mandar imprimir milhões de vezes, né? Bom, como é que funciona o modo multiplayer? O jogo vai funcionar da mesma forma, tá? Só que a gente vai escolher um dos jogadores, ele vai ser como se fosse o mestre, ou o jogador principal, enfim. Como vai funcionar? O jogador principal, ele vai fazer o mesmo esquema lá do jogo, né? Vai separar 9 cartas, ele vai puxar uma que vai ser a primeira carta que ele vai colocar na mesa. Então todos os outros jogadores que estão jogando junto vão procurar lá no montinho deles a carta que tem o número 5. Beleza, todo mundo colocou a carta 5 em cima da mesa, tá? Aí, de novo, o primeiro jogador, né, o jogador mestre, ele vai jogar da mesma forma. Ele vai puxar 2 cartas, tá? Que no caso aqui pra mim, ó, veio a 8 e a 9. Aí os outros jogadores, eles vão fazer a mesma coisa. Olha, pessoal, eu peguei a 8 e a 9, então todo mundo pega a 8 e a 9. Aí o que os jogadores têm que fazer? Escolher qual dessas aqui vai fazer a combinação. É assim como funciona o jogo. Digamos que o jogador mestre, né, ele pegou e, sei lá, fez uma combinação dessa forma aqui, ó. Mas aí quando vê os outros jogadores, fizeram outro tipo de combinação. Utilizaram a carta 8, por exemplo. Beleza. Todo mundo utilizou aquela carta lá, tá? Aí o primeiro jogador, né, o jogador mestre, ele vai puxar uma carta. Ele puxou a carta 13 aqui, por exemplo. Então todo mundo tem que ir lá no montinho deles e procurar a carta 13. Então todo mundo vai ter a carta 13 na mão, mais a outra que eles têm na mão, tá? Então o jogo multiplayer é basicamente isso. A gente sempre vai ter que utilizar as mesmas cartas que o jogador mestre está utilizando. É claro que cada jogador vai fazer a sua combinação que acha melhor, né, no seu jogo. Basicamente é isso. Tá, pessoal? Então esse foi o Groove. Espero que vocês tenham gostado. Falou e até os próximos joguinhos. Falou, pessoal! No canto da web tem um mundo legal. Tem um canal sobre jogos sem igual. Joguinhos Hard é o nome que brilha. Print and Play é